Olá, meus amigos, que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez e nesse trabalho que é diário, né? São as mais de 1001 histórias de Benny Prado. Sim, tive a oportunidade de viver muitas experiências na minha vida, experiências assim muito intrigantes, difíceis, né? Não são assim muito comuns, exatamente por isso. Eu tive em um momento da minha vida, na época eu morava em Copacabana, já não estava mais em Campinas, aqui em Copacabana, tá? E de repente, eu estava ainda, naquele momento eu estava vivendo, né, com uma garota, e nós nos separamos porque viramos amigos, né? Tudo bem. E aí então, ela sonhou que eu estava indo para um casarão pegando fogo, tá? Foi muito interessante. E aí eu resolvi procurar um lugar, não só para morar, mas também para desenvolver alguma atividade artística diferente. E aí eu encontrei esse casarão para alugar, mas que ele estava todo ele sendo detonado, ele era muito antigo, certo? As paredes estavam todas ruins, o teto estava caindo, que seria um forro de madeira, né, cheio de pombos mortos, aquela coisa toda, estava terrível, né? Inclusive eu tenho vontade de escrever, certo, um roteiro de filme com esse título, né, O Casarão. Mas vamos lá, isso é outra história. E aí eu olhei o lugar, né, no fundo tinha uma casa, morava uma família, e na parte de baixo, né, porque ali era um sobrado, tinha ali um quarto-sala, praticamente uma kitnet, onde morava também uma moça com uma criança. E aí, a parte de cima, né, que seria essa parte do casarão, eu acabei alugando, mas sem nem precisar pagar aluguel. Eu só reformaria e viveria ali durante 1 ano e meio, se não me engano, né, sem precisar pagar aluguel para poder reformar o lugar. Bom, dito e feito, eu falei, eu vou transformar isso aqui num centro cultural. Bom, e lá vou eu, né? Peguei minhas coisas, né, saí de Copacabana, fui para lá, ali no Andaraí, tá próximo do Hospital do Andaraí, na rua ali, Paula Brito, né? No sentido contrário, da descida ali para o hospital. Aí eu peguei, estou lá tranquilo, no primeiro dia, olhei tudo, falei, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é arrancar esse forro todo, né, que está caindo, cheio de pombos mortos, podres, tinha pombos vivos também, enfim, estava uma nojeira, né? Falei, eu vou arrancar isso tudo. Aí eu peguei uma escada, que não dava o tamanho, uma escada velha, amarrei em outra escada velha, estou lá puxando assim, né, arrancando tudo, certo? Aquelas madeiras para cair no chão mesmo, né? Depois, embaixo do chão, eu veria o que fazer. Foi a limpeza. Nisso, a escada quebrou. Meu mundo caiu. Enfim, eu bati com o calcanhar no chão de cimento, né? E houve, assim, tipo, várias fraturas. Ele foi dividido em 8 partes, né? Pelo que os médicos falaram. E eu também perdi aquele osso de articulação, né? E virou pó praticamente. Muita dor, tudo bem, né? Eu olhei para aquela escada e falei, bom, eu tenho que superar a dor, né? Porque não adianta nada, que ninguém vai me ouvir aqui. Eu, com uma perna só, fui pulando a escada, e lá na rua, né, uma pessoa parou de carro e me levou até o hospital, tudo bem, né? Passei a ser atendido naquele mesmo dia, foi feita uma cirurgia, tá? Foi muito assim, interessante, muitos detalhes, né? Eu gosto, por exemplo, de controlar o meu corpo. Eu controlo, inclusive, até meu batimento cardíaco. Às vezes eu consigo brincar com aumentar a minha pressão, diminuir, enfim, acelerar ou desacelerar meu coração, porque nós todos podemos fazer isso com algum tipo de treino, enfim, eu vou entrar em detalhes sobre isso, isso já é uma outra história. E aí, até acordei, inclusive, no meio da cirurgia, estava de bruços, né, estavam lá mexendo no meu pé. Eu falei com os enfermeiros, né, e tudo mais, eles meteram mais uma dose ali de sonífero para mim. E eu dormi e acordei na enfermaria, no pós-operatório. Tá. Até aí tudo bem, certo? Passei pelo que precisava passar. Isso foi num sábado, dia 4 de agosto de 1994. 3, 4 dias antes da disputa de eleição que o Lula fez com esse que era para ter sido preso aí e tudo mais, enfim, é o Collor de Mello.
E aí ficou nessa situação toda, só para lembrar a época, fiquei de sábado para domingo, né? De domingo para segunda, certo? A minha situação já ficou ruim, porque o meu pé começou a inchar e doer demais. Eles cometeram um erro, que eles colocaram uma bota de gesso, né? E não poderiam, porque isso travaria a circulação do sangue. Eu não sei quem foi o responsável por essa, né? Por essa bobagem, para não dizer uma M, né? Certo? Porque é lógico, você vai deixar fazer uma cirurgia dessa aí, colocar uma parada ali que vai travar a circulação, mas tudo bem. E aí muita dor, passei o dia inteiro sentindo muita dor lá na enfermaria. E eu gosto de, quando eu estou falando sério, eu gosto de falar baixo. Eu chamava a enfermeira e dizia com toda tranquilidade, com toda calma, e dizia: olha, está insuportável a dor, tem alguma coisa errada acontecendo. E ela, né, depois ela percebeu que realmente tinha alguma coisa errada. E aí quando foi por volta, isso foi o dia inteiro, a tarde inteira, eu pedindo remédio, ela já tinha dado o que ela podia, que ela teria permissão para tirar a dor, que eu não estava suportando mais, até que por volta de meia-noite, 1h da manhã, eu disse para ela, falei: olha, caso ninguém venha mexer, eu mesmo vou tirar essa bota, tá? Porque senão eu vou ter problemas na minha perna. Assim, com a maior tranquilidade do mundo, eu disse: a dor é insuportável, mas eu suporto a dor. Mas só que tem alguma coisa de errado. Então, caso não venha ninguém, eu tiro a bota. E vocês não vão nem perceber, tá? Se não quiser que eu mesmo faça, certo? Então dá um jeito de ver se o médico vem aqui. Não importa, qualquer médico vai olhar que tem alguma coisa errada. E foi dito e feito. Quando foi mais ou menos umas 2h da manhã, apareceu um médico, né, que estava lá de plantão e tudo mais, olhou e simplesmente ele tirou a bota. Certo? Colocou do meu lado direito, né, da minha cama, e aí ele foi ver que eu estava cheio de febrite, o meu joelho já estava duplicado, tá? Estava enorme, né? Estava extremamente inchado, minha perna cheia de febrite, com aquelas bolhas enormes. E aí então, o que fazer? Aí eu escutei o médico falar para a enfermeira, depois que tudo ali, que ele pegou, falou assim: bom, vou colocar a bota de volta e depois a gente vê o que eu vou fazer. Eu falei: olha, não vai colocar, se colocar eu tiro, tá? O médico olhou para mim e falou: não tem jeito, né? Certo? E o problema é que eu estava certo, tá? Você não poderia mais cobrir e disfarçar aquilo e prejudicar mais ainda. Aquilo teria que estar suave para poder trabalhar a circulação do sangue. Tá? Isso foi no Hospital do Andaraí, tá? Hospital Federal do Andaraí. Isso. Eu posso ter data, tem tudo direitinho, tá? Bom, vamos lá. E aí então, de manhã, apareceu um médico lá, que era um médico já conceituado, com vários médicos juntos, que deveriam ser os que fazem, que estão estudando, né? Que estão fazendo o nome para isso, né? Eu não lembro agora, certo? É como se fosse um estágio, né? Então, eu não lembro exatamente o nome que se dá a esses médicos. E ele foi, simplesmente, foi ver o meu caso. Nisso que ele olhou para a minha perna e tudo mais, ele pegou e tentou justificar que o erro era meu, dizendo: tua perna teria que estar para o alto, para a circulação. Falei: sim, mas isso seria incumbência do médico passar isto para o enfermeiro, para que o enfermeiro assim o fizesse. Não é de responsabilidade minha. Eu sou o paciente, eu não tenho obrigação de cuidar disso. Isso quem tem condições de cuidar realmente é o médico anterior deixar por escrito essa determinação. E ele ficou aborrecido na frente dos outros, né, dos outros médicos que acompanhavam ele como instrutor ali. E aí ele pegou, pediu para a enfermeira um medicamento lá, um líquido, né, um antibacteriano, qualquer coisa assim, certo? E foi estourar todas aquelas bolhas na raça, para ver se eu sentia dor, né? Mas naquele momento eu já estava preparado e resolvi neutralizar minha dor,
eu consigo fazer isso. E aí ele fez tudo o que fez, estourando aquelas bolhas com violência e tudo mais, certo? E aí quando ele terminou, ele viu que eu não tive nenhuma reação, ele deve ter ficado com mais bronca ainda, mas tudo bem, problema dele, né? A bronca é dele, não é minha. E aí então, ele falou que teria meu pé ficar mais suspenso e ia pegar a bota para colocar de volta. Eu falei, me desculpe, meu irmão, mas se colocar eu tiro. Não vai colocar mais nada aqui na minha perna. Tá? Como você mesmo disse, tem que trabalhar a circulação. Não tem que ter prendendo a circulação. Né? E aí então ele ficou sem ter resposta, saiu aborrecido. Mas já tinha explodido todas as bolhas que estavam ali. O meu joelho já tinha desinchado, né? Porque não tinha nada travando. E aí parece que arrumaram uns 2 travesseiros lá, meu pé ficou um pouco mais alto. Tudo bem, aparentemente. Né? No dia seguinte, eu fui transferido para outra maca. Aquela maca é a maca de que recebe quem está sendo atendido. Bom, chegou de manhã, na terça-feira de manhã, eu simplesmente peguei e um médico de plantão, né, que era um outro médico, um médico novo, rapaz novo, ele olhou a situação, eu peguei e falei, olha, doutor, me dá alta, vai, porque se eu continuar aqui no hospital, eu danço, eu vou perder minha perna, tá? Aí ele pediu para a enfermeira o prontuário. A enfermeira disse, o prontuário sumiu. Sim, sumiram com o prontuário. Simplesmente isso. Por quê? Porque, logicamente, tinha coisa errada ali, no meio dessa história. Né? Então, ele pediu, vamos fazer um novo prontuário, e entregou um papel para ela fazer uma radiografia geral de várias posições do meu calcanhar. E assim foi feito. E falou, olha, pede para alguma pessoa da família vir aqui, tá? Para eu poder te liberar amanhã. A hora que eu for sair do plantão, ele ia fazer 24 horas, eu te libero se tiver tudo bem com a radiografia. Eu falei, tudo bem. Aí no dia seguinte de manhã, na quarta-feira de manhã, a minha ex-mulher, né, minha amiga, tá, não quis que eu ficasse no hospital, nem que eu fosse para outra casa que estava toda suja. Ela forçou para que eu fosse para Copacabana de volta, né? Porque a gente tinha essa, né? Até hoje, minha amiga. E aí então foi bem interessante que no dia seguinte eu saí, fui para casa e a história não termina. O que é mais interessante nisso tudo, já é loucura, né? É que eu tive que brigar com os médicos, fiz um montão de coisas e tudo mais, e quando eu menos espero, eu olho para o meu pé, na parte vamos supor, está aqui o pé, essa região aqui parecia um couro duro, parecia um couro de boi duro, tá? Mas o que era interessante é que o meu pé estava muito inchado. E eu sou muito intuitivo. Aí eu mesmo abri uma partezinha e comecei a drenar sangue, pus, certo? Com caldo negro. Seria uma gangrena, quer dizer, minha perna já estava começando a gangrenar pelo pé. Meu pé já estava gangrenando. E aí eu drenei tudo aquilo, forçando com a mão, sangue frio. Eu apertava desde a pontinha do dedinho do pé e apertando até drenar aquilo tudo. E quando eu vi que começou só a sair sangue, não mais pus, eu parei, higienizei, limpei, né? Certo. Bom, até aí, tá isso já na quinta-feira de manhã. E nisso, na quinta-feira de manhã, como eu passei a não sentir mais dor, porque eu já tinha drenado, na sexta eu teria que ir no pós-operatório, tá? Eu fiquei ali a pensar o que fazer. Mas essa parte eu vou contar na história de amanhã, que é como que eu consegui reformar o casarão para montá-lo tipo uma casa de cultura. Tá? Mas antes de contar a casa de cultura, que eu deixo para amanhã, como uma continuidade dessa história, eu vou concluir esta na área da medicina. Tá? Chegando lá no hospital na sexta-feira, inclusive agradeço uma amiga, uma poeta muito
muito interessante na época, que ela tinha um motorista particular e ele que me levou. Ela até me deu, inclusive, me deu de presente, comprou, me deu de presente as muletas, né? Eram 2 muletas. É que depois que eu não precisei mais, eu também doei para alguém que precisasse. Mas o que é interessante é que o médico olhou e eu perguntei, e essa coisa dura que está aí, então parece um couro de boi no meu pé? Ele falou, uma carne necrosada. Necrosada quer dizer, morta, mas endureceu ali, enfim, tá? Porque ela poderia estar também, a parte interna, a parte branca também significa que ela está morta, necrosada. Mas vamos lá. Aí ele me deu um documento, encaminhou para o interior para falar com a enfermaria e encaminhar para fazer a retirada. Ele falou, mas não pode, não vai pegar anestesia. Eu falei, dane-se a anestesia, meu irmão. Tá? Certo? Pode fazer a sangue frio que não tem problema não. Eu aguento. Tá? Para mim, tá tranquilo. O médico olhou para minha cara, então me encaminhou. Aí eu fui. Vai eu lá de muletinha lá dentro, tinha uma rampa assim. Não sei quem conhece aí o Hospital Andaraí. Tem uma rampa. Aí cheguei lá, tem um lugar da enfermaria, não encontrava ninguém. E nada foi resolvido. O que eu fiz? Como o médico explicou o que os enfermeiros iriam fazer, ou alguém lá dentro ia fazer, eu cheguei em casa, certo? Esterilizei, né, o alicate de cutícula e a pinça, e também esterilizei o pano branco, coloquei na minha coxa, peguei o meu calcanhar esquerdo, coloquei em cima da minha coxa, né, certo? Dobrando a perna, estava fazendo isso aqui, tá, em cima da coxa, e ali eu fiz a cirurgia. Eu mesmo cortei, arranquei aquela carne necrosada, aquele couro duro, tá? Limpei bem. E o que é interessante, depois eu fiz o que ele tinha mandado, que era pegar um sabão neutro e lavar várias vezes por dia, né? Porque forma uma série de coisas que eu não vou falar aqui, que fica feio falar, né? Mas eu mesmo fiz a cirurgia sangue frio em meu calcanhar, tá? Certo? Amanhã eu vou fazer o seguinte, antes de começar eu vou tirar a meia e tudo mais, eu vou mostrar como que ele está hoje, tá? Só para vocês entenderem que é real, tá bom? E aí tudo bem, certo? Melhorou, tudo mais, ele aumentou a minha quantidade de remédio, eu tomava 4 ampicilina de 500, ele passou para 8 ampicilina de 500 por dia, quer dizer, quando eu morrer os bichos não vão me comer, tá? Porque a quantidade de ampicilina, né, teu corpo fica diferenciado depois que morre. Mas voltando ao que interessa, sobrevivi bem, né, naquele período. Na semana seguinte eu cheguei lá novamente na próxima semana, ele olhou bem ali e falou, olha, eu não entendi uma coisa, está muito bem feito, mas por que eles não tiraram essa parte branca daqui? Porque tem que tirar e deixar sangrando, porque essas partes brancas aqui são carnes necrosadas também. Eu falei, doutor? Com a cara de pau, né? Não, é que quem fez a cirurgia fui eu mesmo fiz, porque eu procurei aqui dentro, não consegui resolver nada, ninguém deu importância para aquilo, né? Para mim, eu fui para casa e eu mesmo fiz, né? Certo? Ele falou, não, mas teria que pegar, tirar, puxar essa carne, essa parte branca e cortar toda ela, deixar sangrando, né? Falei, doutor? E ele então me deu mais um papel, um requerimento, né, para que isso fosse feito lá dentro. E lá vai eu de novo, né? Certo? Igual aquela música, lá vou eu de novo. E subi aquela rampa, cheguei lá na enfermaria e nada. Voltei para casa, esterilizei o alicate de cutícula, esterilizei ali a pinça, esterilizei o pano, coloquei ali embaixo, tá? Fiz o que tinha que fazer, fui lá, fiquei puxando, né, a carne branca e cortando com a cutícula até ficar tudo sangrando. Tudo bem, né? Foi feito, enfim, fiz o curativo que precisava, aquela coisa toda, né? Passei as pomadas que ele mesmo indicou, entendeu? Enfim, lavava 2, 3, 4, 5 vezes por dia, né? Com um sabão neutro, né? Para sempre deixar bem higienizado. E aí então, eu vou deixar para contar o restante da história amanhã,
porque essa história ela traz também outros lados, né? Eu fiquei de outubro, de agosto, né, até fevereiro sem botar o pé no chão, porque tinha um pino que segurava os 8 pedaços de osso do meu calcanhar e não poderia ser retirado porque poderia causar uma infecção. Olha só, tá? Mas aí então segue-se na história amanhã, inclusive, incluindo aí, certo? Tá? A pré-inauguração, né, dessa casa de cultura que eu estava tentando montar, enfim, tá bom? Eu vou contar a segunda parte e nela eu vou falar mais com relação, certo, à construção disso tudo a partir mesmo dessas experiências mais difíceis no começo. Valeu, meus amigos? Então vamos lá, tá? Até a próxima, que é amanhã, tá? Eu estarei contando para vocês. Valeu? Até amanhã, com as 1001 histórias de Bem Prata.